no nosso Pergunte ao Professor, eu já vou dar uma dica para que você não tenha que memorizar o artigo 25 e os seus incisos. Quais são os marcos iniciais para a contagem do lapso prescricional da ação de cobrança? Lembrem da seguinte frase: o meu prazo começa de qualquer situação que demonstre o fim da relação com o cliente. O rompimento desta relação cliente-advogado é sempre marco inicial para a prescrição da ação de cobrança. Vamos ver alguns exemplos? Vamos pensar na revogação, que foi objeto da primeira questão formulada. O cliente revogou a minha procuração. Pergunto: este é um marco inicial de contagem da prescrição da ação de cobrança de honorários? Você deve perguntar: este é um momento que representa o término, o fim da relação com o cliente? A revogação é o fim da relação? Se a sua resposta foi sim, você acertou. A revogação, é claro, é o fim da relação com o cliente, é a expressão da vontade do cliente de que não quer mais esse advogado. Portanto, a partir da data da revogação da ciência inequívoca do advogado, inicia-se o lapso prescricional de 5 anos para a ação de cobrança de honorários. Vamos ver mais um exemplo. Na hipótese de renúncia, quando agora a vontade é do advogado, em qualquer fase do processo, para postulação judicial ou extrajudicial, pouco importa, eu devo, para me desligar do cliente, fazer a renúncia, que mantém a minha responsabilidade pelo prazo legal de 10 dias. Muito bem, a renúncia após este prazo legal de responsabilidade é marco para o início de contagem do lapso prescricional na ação de cobrança? Sua resposta só pode ter sido sim, porque há o término da relação cliente-advogado por meio da renúncia. Portanto, revogação e renúncia iniciam o prazo de 5 anos. Assim como as outras situações que você vai ler com calma em casa depois, todas previstas no artigo 25 do Estatuto. Excelente pergunta, trabalha prazo prescricional, trabalha ação de cobrança de honorários, então atrela duas situações importantes para o exame de ordem. Parabéns ao aluno. Vamos ver a outra questão? Professora, existem limites para a cobrança de honorários? Essa necessidade de saber quanto devemos cobrar está presente nesse momento da sua vida, se preparando para o exame de ordem, e na sua vida profissional para sempre. Nós temos que saber quais são os nossos limites, sob pena de cara, na hora da cobrança, cometermos uma infração disciplinar. Cobrar honorários irrisórios configura infração. E o examinador gosta de uma expressão na prova: aviltamento de honorários. Aviltar honorários significa cobrar honorários abaixo do limite mínimo fixado pela OAB na tabela de honorários. No nosso tema do dia, nós comentamos até sobre a competência do Conselho Seccional, que abrange a área territorial das unidades da Federação, dos Estados, membros e do Distrito Federal, para fixar esses valores. Na tabela, portanto, nós temos os valores mínimos abaixo dos quais o advogado não pode cobrar, sob pena de aviltamento dos honorários. Na verdade, pessoal, quando o advogado cobra abaixo do valor estabelecido na tabela, o que ele pretende? Ele não cobra valores irrisórios porque ele é um advogado bonzinho, porque ele quer ajudar ao próximo, tem aí o seu coração aberto. Para que cobrar R$1.000 da tabela se eu posso cobrar 500? Lembrem que quando ele cobra abaixo do valor fixado pela OAB, ele está promovendo a concorrência desleal em relação aos demais colegas que cobram o valor fixado na tabela
e também a captação de clientes, situação vedada pela OAB. Então, a infração praticada quando o advogado avilta os honorários cobrando de maneira irrisória é a concorrência desleal e a captação de clientela. Para esta infração, o advogado, se condenado, será punido com a sanção de censura pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Vimos também, e acho que esse é o foco de interesse do nosso aluno quando fez a pergunta, que não existe uma tabela que determina valores máximos. Mas o critério exigido no momento da fixação é a moderação, é o bom senso. Dependendo do estágio profissional que se encontre o advogado, ele tem elementos para justificar honorários que para mim ou para você podem até ser caros demais. Mas a competência, a prática de foro, a complexidade da causa, o renome deste profissional justificam aquele valor. Cobranças abusivas, cobranças que vão gerar eventualmente até o enriquecimento ilícito do advogado, são condenadas pelo tribunal. E no artigo 34, nós temos a expressão locupletar-se, na infração prevista quando o advogado recebe valores do cliente e não presta serviços. Também aplicada ao advogado que recebe valores injustificáveis, em razão da abusividade. Neste caso, quando a infração está ligada à locupletação indevida, a sanção aplicada é a de suspensão. Eu desejo a todos que saibam fixar os honorários e que tenham muitos clientes. Mas, qualquer dúvida, prova final, @lfg.com.br ou me sigam no Twitter, professora Laura Di, ok? Vamos ver a próxima pergunta. Professora, o advogado pode receber bens do cliente como honorários? A pergunta é excelente. Posso receber o carro do meu cliente? Posso receber a casa do meu cliente em pagamento de honorários? Depende do que o examinador está cobrando no contexto da questão apresentada. Você vai ter que olhar no enunciado se ele está falando do contrato com cláusula de cota litis. Isso tem que estar expresso. Ou não. Ele está fazendo a pergunta exatamente como foi formulada. O advogado pode receber em bens do cliente? Pergunta genérica. O cliente não tem dinheiro, vai ao seu escritório, coloca a chave do carro em cima da mesa e fala: doutor, eu só posso pagar com o meu carro. É uma Mercedes 0 km quitada. O senhor aceita como pagamento? E você, sem pestanejar, claro que sim. Saindo do escritório no final do dia, liga para a namorada, feliz da vida: olha, eu recebi honorários, vamos jantar fora. Passa na casa da namorada, pega a namorada, vai jantar fora, atravessa uma grande avenida aí na sua cidade e tem um comando policial. No comando, você é parado, apresenta os documentos e é preso em flagrante, junto com a sua namorada. Porque aquela Mercedes que você recebeu a título de honorários era roubada. No mínimo, receptação para você. Então vejam, o recebimento em bens do cliente deve ser visto em caráter excepcional. E para preservar o advogado deve estar sempre previsto no contrato escrito. Na hora que você parou nesse comando, se você tiver a prova que acabou de receber em honorários, está no contrato, não haverá a responsabilização na esfera criminal. Agora, se o examinador estiver falando do contrato com cláusula de cota litis, como nós falamos no tema do dia, eu tenho 2 requisitos para o recebimento em bens do cliente. Primeiro requisito: o contrato é obrigatoriamente escrito neste tipo, quando eu tenho cláusula de cota litis, artigo 38 do Código de Ética. Segundo requisito: devo comprovar a impossibilidade financeira do cliente, ok? Então,